Bom dia a todos os irmãos e as irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, dia 6 de dezembro, domingo do Senhor. Glorificamos a Deus porque estamos em escola bíblica dominical. Te convido a reunir a sua família, pegar sua Bíblia, sua revista, porque vamos estar estudando a lição número 9, cujo tema, o título, fala sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Hoje estaremos estudando sobre a sabedoria de Deus, comparando ela com a sabedoria humana, e eu tenho certeza que o Senhor falará muito aos nossos corações, como já vem falando. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais essa semana que começa. Obrigada porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Deus querido, Deus amado, diante de Ti, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, tome nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos bens. Toma o nosso coração, Senhor. Faz morada, Senhor. Ó Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo. Faz-nos compreender como é profundo o relacionamento contigo, Deus. Precisamos mais e mais de Ti a cada dia. Deus, nos dê, ó Senhor, visão de águia para querermos alcançar coisas grandiosas, maiores do que aquilo que pensamos e imaginamos, coisas grandiosas e gloriosas em Ti, Senhor. Ó meu Pai, que o nosso olhar não esteja aqui neste mundo, Senhor, mas que a nossa vida, nossos pensamentos, nosso olhar esteja fitos em Ti, Senhor, porque é do alto, Pai, é de Ti que vem toda a sabedoria, Senhor. É do alto, é de Ti, Senhor, que vem, ó Deus, todo o conhecimento, Deus. Pai, por isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala nos nossos corações, muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começarmos a nossa leitura bíblica em classe, estaremos louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, número 126. 126, 126. A bem-aventurança do crente. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurados aqueles que confiam inteiramente na imensa graça do Senhor. Aleluia! Graça imerecida, graça que tem sido estendida eternamente a todos aqueles que confiam. Confiam num Deus de amor, confiam num Deus que está presente, confiam num Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no capítulo 28 de Jó. Hoje estaremos lendo todo o capítulo, um capítulo maravilhoso, onde Deus fala profundamente aos nossos corações. Até agora nós vimos toda a estrutura do livro, conhecemos um pouco de Jó, vimos o seu lamento, vimos as suas dores, vimos as teologias por trás dos 3 amigos de Jó. E nessa lição 9 nós vamos aprender sobre a sabedoria divina. E esse capítulo de Jó é um capítulo muito importante. Por isso, façamos a leitura com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas debaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu.
determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Que texto maravilhoso lemos em Jó 28. Um texto que desde o início a gente percebe Jó ali falando com seus amigos, após 3 discursos onde ele foi acusado, e ele nesse momento, ele tem a oportunidade de abrir a sua boca e falar acerca daquilo que Deus coloca em seu coração, porque percebemos claramente que as palavras de Jó vinham direto da parte de Deus para os seus amigos. Ele ouve esses 3 amigos, ele faz Bildade e Zofar. Ele debate com esses amigos durante todos o discurso dos 3, aonde para eles o motivo do sofrimento de Jó era sempre colocado como sendo uma consequência de um pecado que provavelmente Jó estava ocultando. Ou seja, a base da teologia dos amigos de Jó era a base da teologia da retribuição, ou causa e consequência, ou causa e efeito. Porque se ele estava vivendo todas aquelas dificuldades, todo aquele sofrimento, certamente era porque ele havia feito algo que não havia agradado ao Senhor. Só que no capítulo 28, é um capítulo especial onde Jó mostra para seus amigos que a sabedoria nas palavras, a sabedoria não estava em poder dos homens. Ele, de uma forma surpreendente, mostra a sabedoria de Deus como uma resposta. Então a gente pode perguntar, então nas Escrituras, quem é o sábio? E quando lemos Jó 28, em seu último versículo, que nós vamos estudar mais adiante, nós temos essa resposta. Quem é o sábio? Ou seja, o sábio é o detentor da sabedoria, aquele que age, fala, pensa com sabedoria, é chamado de sábio. Mas nas Escrituras, quem de fato seria esse sábio? Então, percebamos que o livro de Jó, desde o início, foi dito que toda essa parte que estamos estudando no momento foi escrita em poesia. E ele faz parte de um conjunto de textos, onde estão os livros considerados sapienciais, ou livros de sabedoria. É um livro cujo gênero literário já era utilizado muito antes do povo de Israel ser formado. Esse tipo de literatura, de gênero literário, de texto, já estava sendo escrito no Egito e na Mesopotâmia, antes mesmo de Israel ser formado, forjado por Deus. Então, a fonte de sabedoria, nesse momento da história, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, era reservada aos sábios. E quem seriam então esses sábios? Esses sábios esse termo passou a ser conhecido, utilizado como quase que uma profissão.
Então, o sábio era aquele que era o mestre da corte, era aquele que educava, era aquele que passava o conhecimento para os filhos, era aquele que dava bons conselhos aos príncipes ou reis. Todos esses eram chamados de sábios. Em vários momentos na Bíblia, nós temos principalmente lideranças diante de sábios. Vamos lembrar Faraó com os seus sábios diante de Moisés e Arão. Vamos lembrar a corte do rei Nabucodonosor, né, e os seus sábios, quando o povo de Deus chega até lá e ele pega aqueles jovens para serem separados, né? Era um convívio muito fácil entre o povo de Deus e esses sábios que estavam sempre presentes no ambiente real. E também a sabedoria, a gente precisa ter uma visão de que ela era resultado de informações passadas dos pais para os filhos, logo ela provinha do lar. Ela também estava presente nas escolas, porque haviam as escolas de sábios, né, onde eles passavam um conhecimento. Também a sabedoria vinha dentro de uma visão do que nós estamos falando dentro da Escritura, das experiências, e vinha da tradição, né? O povo sempre carregando todo aquele conhecimento, tudo aquilo que eles achavam que precisava ser passado adiante, é o que nós chamamos de tradição, né? O povo, ele carrega a sua tradição, o judeu carrega a sua tradição até os dias de hoje. Mas em muitos textos do Antigo Testamento, a fonte de sabedoria é de Adonai. E é essa sabedoria que Jó estava falando. Jó não estava falando acerca da sabedoria humana. Jó não estava falando acerca daquilo que muitas vezes achamos que vem da nossa busca de conhecimento. E essa busca de conhecimento nos torna pessoas mais sábias. Não, Jó estava falando acerca de uma sabedoria que não é humana. É uma sabedoria que vem de Adonai. Então, a partir desse modelo de causa e efeito, causa-consequência, Jó começa a se defender falando que nem todo sofrimento humano pode ser entendido através da lei da retribuição. Está em pecado, vai perder tudo, vai passar por dificuldades, vai passar por fragilidades, vai passar por sofrimento, vai passar por dor, porque está vivendo uma vida de pecado. Não, o livro de Jó, ele não mascara as agruras e as dificuldades que um homem justo e moralmente justo aos olhos do Senhor passa. O livro de Jó deixa claro que um justo, ele passa por dificuldades. O justo, ele passa por dores. O justo, ele passa por perdas. E isso precisa ficar claro na nossa mente. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Somos justos aos olhos do Senhor. As nossas práticas são de justiça. E parece que, por isso, nós vivemos dentro de uma redoma, dentro de um blindado. Não. O próprio Cristo, em um dado momento, falou aos seus discípulos e disse que todo aquele que seguisse a ele, todo aquele que continuasse o trabalho dele, não podia parar, porque nós íamos ter dificuldades, nós íamos ter aflições, mas nós deveríamos de ter um ânimo bom, um ânimo renovado. E é isso que o Senhor quer nesta manhã já falar para os nossos corações. Não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos olhar para tudo isso que está acontecendo no mundo
O mundo está vivendo um momento muito difícil, sim. Muitas vezes as dores chegam às nossas casas, sim. Mas o Senhor está ao nosso lado. Por quê? Porque o nosso lucro, a nossa bem-aventurança, o nosso momento de alegria, de perseverança, de galardões, de herança no Senhor, não é para esse mundo. A nossa maior alegria está firmada naquilo que ainda há de vir. É aquele prêmio reservado a todo aquele que persevera no Senhor. Então, o livro de Jó, ele deixa claro, muito claro as perdas de Jó. E também deixa muito claro na narrativa que Jó era um homem justo aos olhos do Senhor. Mas essa narrativa nua e crua dessa existência humana, ela apresenta para a gente, então, através desse capítulo 28, uma sabedoria na esfera natural, uma sabedoria na esfera comercial e uma sabedoria na esfera espiritual. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Tópico 1. A sabedoria vista como um bem natural. Então, neste capítulo 28 de Jó, ele faz um contraste muito claro entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. E reparte muito bem, o texto, porque dos versículos 1 ao 11, a gente percebe ele utilizando a metáfora das minas. Ele fala acerca de como extrair minérios da terra. E ele ilustra, através dessa metáfora, a busca da sabedoria como um bem que pudesse ser natural. Ou seja, o homem se esforça para cavar túneis, para cavar rochas, para chegar a um ouro, a um minério que tem muito valor. Então, percebemos ali, dentro do texto de Jó, que há um esforço muito grande, da parte humana para chegar a esse bem. Então, antes que o minério seja encontrado, ele é garimpado, porque esse minério está enterrado. E assim, Jó coloca a sabedoria como um bem natural, a sabedoria que o homem parece que chega lá, se esforça, porque ela está oculta, e de qualquer jeito tenta chegar até ela. Então, assim como os homens, eles utilizavam as técnicas para encontrar os minérios e os metais na natureza, da mesma forma, eles têm gastado o seu esforço, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu desejo, o seu tempo em busca da sabedoria. E nenhum esforço é poupado. A gente precisa deixar claro aqui que a palavra utilizada no livro de Jó para a sabedoria é roremá. Em grego, a gente tem a palavra sínesis e temos também a palavra sofia. Mas a palavra que está em hebraico, está no livro de Jó, capítulo 28, para a sabedoria, é roremá. E o que seria roremá em hebraico? Seria exatamente a capacidade do homem falar sabiamente. E essa mesma palavra nós encontramos em 1 Reis 4:34, que fala a respeito de Salomão, que nos diz: reis de todas as nações,
enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Rohemá de Salomão. Ou seja, eles queriam estar ali presente, ouvindo aquilo que Salomão falava sabiamente. Só que mesmo dotado de toda essa habilidade, o homem, ele demonstra ser incapaz de enxergar aquilo que é oculto. Por isso Jó, ele nos compara às aves de rapina e ao leão, que fica buscando algo que está oculto, mas que não chega até aquilo que está oculto. Nós podemos ter uma grande capacidade natural, ou até nós podemos ter força, porque nós somos seres inteligentes, mas nós não somos capazes de encontrar sabedoria. Pela nossa força, por nós mesmos, nós não somos capazes de encontrar sabedoria. E o que nós vemos no texto dos debates dos amigos de Jó com ele, era exatamente falas que pareciam estar cheias de sabedoria, mas eram falas humanas. E a sabedoria dos sábios, essa sabedoria humana e a sabedoria das academias, das universidades, elas estão disponíveis. E de maneira nenhuma devemos ser contra isso. O conhecimento é algo muito valoroso. Mas a sabedoria que Jó estava retratando para os seus amigos não era um fruto de tradição, não era fruto de conhecimento humano, não era fruto das escolas, não era possível obter pelo esforço de cada um deles. Jó ali estava falando que a Rohemá era uma dádiva divina. E era exatamente como diz Tiago, depois no capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, ou seja, de sínesis, de sofia, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Então, nesse momento da aula, já no tópico 1, nós precisamos compreender duas coisas. Que a busca do conhecimento é válida, mas a busca do conhecimento vai nos levar a algo que não é daquilo que Deus tem para nos dar. A sabedoria, a Rohemá que vem de Deus, é uma outra fonte inesgotável de poder, de força, de capacidade de falar sabiamente. Isso provém de Deus. O conhecimento é algo que a gente pode buscar, é algo que a gente pode ter. E é isso que Jó quer falar para os seus amigos. Olha, vocês falaram comigo, vocês chegaram até mim com as suas teologias, com os seus achismos, com essa sabedoria de tradição. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma sabedoria que não vem da tradição, que não vem das escolas, que não é humana. É uma sabedoria que vem da parte do Senhor. É uma dádiva do Senhor para o homem. Tópico 2. A sabedoria vista como um bem comercial. Então, onde se acha a sabedoria? Qual o preço da sabedoria? Onde podemos comprar sabedoria? Jó, nos versículos de 12 aos versículos 19, ele faz um novo paralelo entre a sabedoria do capítulo 28 e a sabedoria descrita em Provérbios, ou seja, aquela que se pode encontrar, basta a gente buscar, e aqui não tem preço, mas tem valor. Então Jó está mostrando que
há uma diferença entre a sabedoria que consta no livro de Provérbios e a sabedoria que vem da parte de Deus. Para Salomão, por exemplo, em Provérbios 4, ele fala que é uma sabedoria passada de pai para filho. E ele diz assim: adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Esse capítulo 3 e o capítulo 4 de Provérbios fala muito acerca da sabedoria e principalmente daquela sabedoria que é passada de pai para filho. Mas o que Jó está falando é daquela que se pode encontrar e buscar em Deus. É aquela que não tem um preço, mas tem um valor inescrutável. Ou seja, é algo que a gente nem consegue compreender direito o que é. Mas se pedirmos a Deus, como diz a sua palavra, Ele nos concede. A sabedoria que Jó estava falando é aquela sabedoria que é incomparável. Não era um bem cultural que se acha por meios naturais. Não há uma rota para achar a sabedoria, segundo Jó. Ele não nega a sua existência e nem que seja impossível de achá-la. Se relermos o capítulo 28, ele vai dando passo a passo. Primeiro ele compara com as questões da mina, né? Depois ele começa a falar a respeito do valor da sabedoria. E por último ele dá sim um caminho para se chegar a ela, mas um caminho que passa pelo Senhor. Ele não nega no texto, em sua fala, a existência da sabedoria. E ele não fala que a gente vai ser incapaz de achá-la. Jamais. O que ele afirma é que a sabedoria não é um bem comercial. Ou seja, não tem como comprarmos sabedoria. Não se acha a sabedoria nas mais poderosas forças da natureza, ou seja, não é algo que você acha por meio natural e nem é algo que você possa chegar lá e adquirir por algum valor. A sabedoria é de valor incalculável e só quem pode concedê-la é Adonai. Tópico 3. A sabedoria é vista como um bem espiritual. Então, nós já vimos que a sabedoria muitas vezes é vista como um bem natural. A sabedoria é vista como um bem comercial. Mas Jó agora está falando acerca de um bem cuja fonte é o Senhor. E é essa sabedoria que importa. Porque se os amigos de Jó estivessem revestidos dessa sabedoria, não julgariam Jó pela lei da retribuição. Eles entenderiam como Jó depois vai entender, porque ele sabia, de fato, quem era o Deus dele. E Jó, no seu discurso, ele vai de forma contrária, ou seja, em direção oposta dos seus amigos. E nesse capítulo, ele chega ao clímax do seu argumento, do seu discurso, apresentando exatamente, dos versículos 20 ao 28, a fonte da verdadeira sabedoria. A sabedoria, de fato, como um bem que é espiritual. Primeiro ele fez, como vimos, um contraste do trabalho do minerador, depois ele apresenta o valor incalculável da sabedoria, que não pode ser passada pela via de tradição, ou seja, de pai para filho, pois somente Adonai. E aqui há uma observação muito grande. É difícil nas escrituras o nome de Deus aparecer dessa maneira. Exatamente como está aí no slide. Adonai.
Geralmente Adonai aparece no tetagrama sagrado, né? Ele apresenta o tetagrama sagrado, o judeu não lê, se emudece diante do nome de Deus, mas aqui o nome Adonai aparece. E aparece exatamente como essa fonte de sabedoria. E há um outro texto, existem outros textos que a palavra, o nome de Deus aparece como Adonai, mas um texto que salta aos nossos olhos é quando Deus reafirma a sua aliança com Abraão. Em Gênesis 15, 2, aonde o servo do Senhor chega para ele e chama ele de Senhor soberano. Então aparece Adonai e o tetagrama sagrado. Então é o Deus que está acima de tudo. É o Deus que nos conhece, é o Deus que sabe o que nós necessitamos, é o Deus da aliança, é o Deus que promete e cumpre, é o Deus que não mente, como vimos ontem no estudo, de quinta-feira. Então, é o Deus que se faz presente em todas as instâncias e necessidades humanas. E a sabedoria está no Senhor. A sabedoria está em Adonai. Vem dele e é ele quem a revela. Então, sendo assim, a sabedoria não é algo a ser somente contemplado, mas vivido. Devemos a todo instante buscar sabedoria. Devemos a todo instante ter atos de sabedoria. Devemos a todo instante falar com sabedoria. E Adonai nos diz no versículo 28, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Então aqui ele dá o caminho para chegar à verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Conhecimento. Então, quando nós temos temor ao Senhor, nós somos sábios. E isso é maravilhoso, por quê? Porque o temor do Senhor aproxima o homem de Deus. O temor do Senhor afasta o homem do mal. Se eu tenho respeito ao Senhor, se eu quero adorá-lo, se ele vem em primeiro lugar na minha vida, eu vou fazer tudo para agradar o Senhor. Portanto, a Rohemá é algo que se adquire de forma o quê? Relacional. Porque quanto mais eu compreendo quem é Deus, mais eu tenho temor por esse Deus. E quanto mais temor eu tenho por esse Deus, mais eu sou sábio. Mais eu penso sabiamente, mais eu falo sabiamente. Por quê? Porque eu tenho uma relação com Deus e eu sei exatamente aquilo que entristece ao Senhor. Eu sei exatamente aquilo que alegra ao Senhor. Então é algo relacional. E Jó, ele já estava num patamar de relacionamento com Deus. E seus amigos não compreendiam isso. Porque ali ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Os únicos que estavam sabendo o que estava acontecendo era Deus e Satanás. Mas Jó se manteve firme. Ele teve momentos sim de questionamento, ele teve os seus momentos de tristeza, ele teve os seus momentos de ter que ouvir seus amigos apontando o dedo para ele, dizendo que ele estava naquela situação porque ele estava em pecado, e ele falando que eu não estava em pecado. Em alguns momentos do seu discurso a gente percebia até um certo cinismo, né? Uma fala irônica de Jó, porque ele sabia o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Jó, ele sabia em quem ele cria, em quem ele colocava a sua vida. E não era uma sabedoria humana. Não era algo só contemplativo, não era algo que vinha de tradição, não era uma sabedoria prática, real. Era uma sabedoria de relacionamento. Então, o temor ao Senhor é o caminho.
Por isso, gera em nós aquele desejo de fazer exatamente o quê? A vontade de Deus, de não entristecermos ao Senhor. Brota em nós, né? Esse temor brota em nós um arrependimento pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E produz em cada um de nós uma obediência simples e prática da palavra de Deus. Então, nós lemos a palavra de Deus, sabemos aquilo que devemos fazer e cumprimos por quê? Porque em nós há o temor ao Senhor. E como somos, né, relacionais, seres relacionais, e mantendo essa relação com o Senhor, tendo essa relação de pai e filho, aonde o Senhor fala e obedecemos, aonde a palavra do Senhor fala e a gente obedece, é dentro desse contexto todo de obediência que o homem de Deus se torna sábio. Por isso Jó, ele tinha certeza de que seu sofrimento não era consequência de pecado, pois havia nele também a certeza de um relacionamento com Adonai, que era fonte de sabedoria. Como está seu relacionamento com o Senhor? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como tem sido a sua constância diante da palavra do Senhor? Os problemas você tem visto de uma forma tão grande, que esse problema teu é maior do que o Deus que você serve? As suas perdas, as suas dores são maiores do que o Deus que você serve, o Deus das promessas que Ele tem para você? As promessas do Senhor só se cumprirão na vida daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. As promessas do Senhor só se cumprirão na vida daqueles que temem ao Senhor. Temor ao Senhor é a fonte da sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então, que hoje nós possamos começar já indo para o final, né, dessa história. Entender que esse homem, nesse momento da história dele, no capítulo 28 de Jó, ele descortina para esses 3 amigos dele quem era verdadeiramente sábio, quem era aquele que detinha toda a palavra de sabedoria. Que não era uma palavra acusatória, mas era uma palavra que vinha dos altos céus e dando a Jó a possibilidade de entender tudo aquilo que ele estava passando. Então, nas próximas lições, nós vamos perceber exatamente isso. Porque aquele Deus que até o momento parecia calado, parecia estar distante, se mostra e se revela um Deus que esteve sempre presente. E é isso que nós precisamos guardar nos nossos corações. O nosso Deus é um Deus relacional, quer se relacionar comigo e com você todos os dias da nossa vida. E para terminar, feche com esse texto maravilhoso de Paulo à igreja em Corinto. Logo no início da carta, ele diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim,
Quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que texto maravilhoso! Paulo está falando a uma igreja mista, muito mista, de judeus convertidos, de judeus ainda praticantes do judaísmo, de judeus que conheciam o caminho, e tinha gentil no meio da igreja em Corinto, que não era judeu, mas já havia se convertido a Cristo, e aquela igreja mista, todos salvos em Cristo, porque eles conheceram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados. Ele está ali falando que parecia que tudo aquilo que se falava era uma loucura. Mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, em Cristo nos tornamos sábios, em Cristo nos tornamos poderosos, em Cristo, para desfazer qualquer possibilidade do mal, para desfazer qualquer possibilidade que venha tentar contra a natureza do nosso Deus. Então, que possamos permanecer firmes, constantes, né? Que nada venha nos confundir, que a sabedoria humana não venha nos confundir, mas que em todo tempo nós estejamos anelados ao Senhor, temendo ao Senhor, para que sejamos sábios diante dele e diante dos outros. Oremos, queridos. Querido Deus, amado Pai, diante de Ti aqui estamos, te rendendo graças e louvores, Senhor, e te agradecendo por essa aula, onde podemos, ó Deus, entender que a sabedoria verdadeira, a sabedoria que agrada ao Teu coração vem de Ti. E que nós precisamos a todo instante, Senhor, temer ao Senhor. Precisamos a todo instante ter respeito ao Senhor. Querer adorá-lo na beleza da Tua santidade. Querer estar diante da Tua palavra, entender seus propósitos, Senhor, falar contigo. E por isso te pedimos, Senhor, que a Tua sabedoria venha sobre nós, venha sobre seus filhos, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa fala, Senhor, os nossos pensamentos, venha sobre o nosso coração. Que a sabedoria tome todo o nosso ser, que venhamos a falar sabiamente, que venhamos a educar os nossos filhos sabiamente, os nossos negócios, Senhor. Ó Deus, que no nosso ministério possamos agir sabiamente, Deus. Ó Pai, que tudo aquilo que venhamos a fazer agrade o seu coração. Por isso estamos aqui colocando as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, nos humilhando diante de Ti, na certeza que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Toma a sua igreja em Tuas mãos, toma o pastor da nossa igreja em Tuas mãos. Fala conosco, dá sabedoria a ele para conduzir o seu rebanho, Senhor. E que possamos estar firmes e constantes até a volta de Jesus. Que nossos pés não vacilem, Senhor, mas que estejamos, ó Senhor, Te conhecendo cada vez mais e mais, até o dia perfeito, quando estaremos diante de Ti. Toma as nossas vidas, o nosso dia, a nossa casa, Senhor, a nossa semana, Senhor. E que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande beijo meu e de toda a minha família. Deus abençoe vocês.